lá dar continuidade às nossas palestras. Só lembrando, para quem não estava aqui bem no início, eu informei que nós temos fichas de avaliação do evento nas pastas. Por favor, preencham essas fichas, é rapidinho, não demora muito, não. E nos devolvam para qualquer pessoa da organização, tá? Se porventura não houver a ficha dentro da pastinha de vocês, é só solicitar para um dos nossos alunos que nós passamos uma ficha, ok? Vamos dar continuidade então às nossas palestras. O próximo palestrante é o José Luiz Albuquerque Filho, que vai falar então subsídios para o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani no estado de São Paulo. José Luiz é geólogo pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado na Universidade Estadual Paulista. Chefe do Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Representa o IPT, que é o Instituto de Pesquisas, nas câmaras técnicas de águas subterrâneas e de planejamento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo. É agente técnico, representante do IPT no FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Coordenou pelo IPT 14 planos de bacias hidrográficas das unidades de gerenciamento de recursos hídricos e subsídios para o Plano de Desenvolvimento e Proteção, área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani naquele estado. Bem-vindo, Zé. Obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente a oportunidade. Foi uma honra ter sido convidado e vim com todo prazer e alegria reencontrar a Sandra, o Giancarlo, e parabenizo os dois pela coordenação desse evento. Eu espero, eu sei que dá, eu estou vendo o trabalho que dá, né? Mas eu sinceramente espero que se repita, se realmente seja somente o primeiro evento, porque o Estado precisa, ficou muito claro aí nas diversas apresentações e ainda as de hoje, o quanto o Estado está se organizando aí, está começando, eu diria, está efetivamente começando nessa questão aí da gestão. Bom, esse trabalho a gente fez, vocês assistiram, quem assistiu a apresentação da Adriana, da Ana, né? Esse trabalho São Paulo elaborou naquela área de afloramento, que já foi conceituada aí pela Sandra, que a área de afloramento é aquela área de exposição, porque o Aquífero Guarani, como muita gente já sabe, se não todos, ele tem uma grande área de ocorrência, mas 90% dessa área está sob uma camada de basalto, camadas de basalto. Então ela tem uma pequena parcela de 10%, na qual até Campo Grande também, a região de Campo Grande tem pedaço, né? Você tem ele aflorando. Tá? Então nós vamos falar, o nosso trabalho é em cima dessa área e a intenção é uma proposta dentro da Polícia Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo, a partir da Lei 7663 e da Lei de Proteção de Mananciais 9866, que a gente propôs essa questão de cuidar dessa área de afloramento aí do Aquífero Guarani. Bom, esses trabalhos dentro da Política Estadual de Recursos Hídricos é uma característica muito comum e muito frequente, e ainda bem, tomara que seja sempre assim e cada vez mais, é a questão de você sempre desenvolver esses trabalhos a 20 mãos, não a 4 mãos, porque é uma forma de você envolver diferentes atores, diferentes responsabilidades, diferentes parceiros, e até mesmo você tem melhorar os resultados dos trabalhos e também aumentar a chance, ampliar a chance que esse trabalho venha a ser implementado, né? Então, esse subsídio para o PDPA, que é o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental, dessa área do Aquífero Guarani, de afloramento de São Paulo, né? Ela foi feita aí por uma série de entidades. Quer dizer, o IPT ele ficou responsável por encabeçar os trabalhos, mas ele teve colaboração cotidiana do Serviço Geológico do Brasil. Temos aqui nossos dois ilustres representantes, né, da CPRM, do Instituto Geológico, a Cláudia também faz parte do Geológico, e nós tivemos financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos,
eu esqueci até ver essa sigla por aqui, mas não lembro, mas deve ter um equivalente, porque isso é uma sigla, é um fundo dentro da Polícia Nacional de Recursos Hídricos e das polícias estaduais. Você tem um fundo para você exatamente alavancar recursos para financiar os trabalhos de gerenciamento de recursos hídricos, trabalhos, ações e obras, né? E o tomador foi a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, né? Através da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, né? Bom, além disso, é uma outra prática que a gente tem adotado bastante, que é muito interessante, você ter um grupo de acompanhamento. E é assim, de extrema importância, porque não é que o pessoal funciona como fiscal, mas funciona mais como parceiro e você vai acertando, rearranjando os rumos, enfim. Sempre traz grandes contribuições na elaboração do trabalho. Nós tivemos a própria Secretaria do Meio Ambiente participando, né? A Coordenadoria de Recursos Hídricos, que é o órgão que coordena a gestão das águas no estado de São Paulo, né? É o órgão técnico, porque o órgão, digamos assim, mais político seria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Instituto Geológico, a CETESB, o DAE, e o agente técnico, que é o que acompanha, que libera recursos financeiros, enfim, a CETESB. Tá? Bom, e aí como é que nasceu a ideia da gente desenvolver esse trabalho? São Paulo tem uma lei de proteção de recursos hídricos, de mananciais, que ela era de 1977. E aquela lei, que eu acho que a lei é muito boa, ela tem que ter força, ela tem que cobrar, tem que exigir, mas a lei é o seguinte, a nossa experiência, sobretudo se você está trabalhando com recursos hídricos, com meio ambiente, com meio físico, você não pode ser aquilo, não pode. Eu tenho um amigo, um colega aqui do IPT, que ele sempre disse, onde nada pode, tudo pode. Então a lei, ela tem que ter uma força, mas tem que ter uma força com espaço para negociação, para conscientização. E foi o que aconteceu em São Paulo. A lei original, a lei de 1977, que era exatamente proteger os mananciais, Abiles, Guarapiranga e outros grandes mananciais de São Paulo, hoje quem conhece sabe como é que eles estão. Por quê? A lei era muito forte, ela não deixava fazer nada em volta. Vamos proteger, vamos preservar tal como está. Resultado, dava margem a uma não ocupação racional, e aí entrava a ocupação clandestina. A ocupação clandestina vai de qualquer jeito. Passados 20 anos, então, surgiu a ideia de se rever essa lei e de se pensar assim, bom, aonde não se pode, a gente restringe. Aonde pode, vamos estabelecer as regras. E daí, então, foi mais ou menos com esse conceito que foi feita essa revisão, que daí, então, deu origem à lei estadual 986697. Ela, na essência, se você ler essa lei, ela fala muito em mananciais, de superfície. É uma mania, como todo mundo fala. Quem falou de água subterrânea aqui sempre fala, a água subterrânea está escondida, ninguém enxerga, ninguém... E por isso não respeita, não entende, enfim. Ainda continua essa regra até hoje. Tem melhorado muito com a ideia das políticas nacionais e estaduais de recursos hídricos, que a gente tem advogado claramente que não adianta tratar a água de maneira não integrada. Ela tem que ser integrada porque faz parte do ciclo. A gente prova assim, com uma figura, como a água superficial nada mais é do que uma etapa da água subterrânea e vice-versa, e assim, e também a água meteórica. É um ciclo hidrológico contínuo, ainda bem, senão a gente não tinha essa perenidade dos nossos recursos hídricos. Daí então essa lei, ela estabelece diretrizes novas para você, proteção, a palavra é essa, porque preservação, na linguagem ambiental, ela é dura, é do jeito que está. A proteção não, você pode usar e com certos cuidados. E recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional. Então, um conceito também, interesse regional. Daí a gente surgiu a ideia, lá ela cabe sim a água subterrânea, mas é muito complicado você estar trabalhando por conta vocês vão ver como é indiretamente que a gente tem que proteger as águas subterrâneas. Daí então nasceu a ideia. E quais são por que a área de afloramento do Guarani? A área de afloramento do Guarani é uma região vulnerável. Ou seja, vulnerável é uma palavra, a água subterrânea, quer dizer, é uma característica intrínseca, né? Ele é mais ou menos vulnerável. Como ela é subterrânea, dentro dos conceitos que já foram ditos, então você vai ter lá um espaço, digamos assim, entre a superfície do terreno até atingir o lençol freático, o nível d'água, onde você inicia propriamente o aquífero, né? Você tem um trecho, por mais que seja um material que deixe atravessar essa água facilmente, ele serve como uma barreira, é diferente do rio. Se você derramar algum poluente no rio, imediatamente ele atinge a água, polui. Tem outras vantagens, como o Ricardo falou, vai embora rapidinho. Se você cessar a fonte, de repente o rio, naquele ponto, pode se recuperar. Então, ele é uma região vulnerável.
Ele é o maior reservatório de água subterrânea do estado de São Paulo. Olha, a gente não tem que ter mais cuidado quando falar que o aquífero Guarani é o maior do Brasil. O pessoal do Pará está defendendo o Alter do Chão, como dizendo assim, o Guarani é um bocado de água, mas não é o maior é o Alter do Chão. A gente não sabe, estão começando a estudar. Mas o que é fato é que o Guarani é muito grande, sim, né? Ele é do Brasil, ele deve, se não for o primeiro, é o segundo, vamos ver, e do mundo ele é o terceiro, tá? Mas enfim, então ele é muito importante para São Paulo. Sobretudo a partir do advento do avanço tecnológico, de você conseguir perfurações de grande profundidade a partir da tecnologia do petróleo. Então, da década de 70 para cá, tem aumentado muito o uso do aquífero Guarani, sobretudo nas águas onde ele é protegido. Para você alcançar, você tem que atravessar aí até 1000 metros, como foi falado aqui na região ali do nordeste do estado do Mato Grosso do Sul, né? Ele tem sido utilizado crescentemente por abastecimento público, né? Mais de 100 municípios paulistas utilizam parcial ou totalmente o sistema aquífero Guarani. Sistema, por que sistema? Também aí no conceito. Aquífero é uma camada. Quando a gente fala sistema aquífero, porque geralmente você tem uma, duas ou três ou mais camadas que elas não são separadas. Elas têm natureza e tempo de formação geológica diferente, mas elas estão interligadas, digamos assim, na parte hidráulica. Então o aquífero Guarani ele tem duas camadas que se interligam. Então a gente fala sistema aquífero Guarani. Então ele usa Ribeirão Preto, que é 100% do município, cidade de 660, se não tiver chegado aos 700 mil habitantes, e São José do Rio Preto, grande parcela, que deve estar hoje aí com uns 500 mil habitantes, salvo engano. Pois bem, juntando esse conjunto de ideias aí, então a gente pensou na ideia de elaborar então, um plano de desenvolvimento e proteção ambiental do sistema aquífero Guarani. O que eu estou apresentando não é exatamente o plano, por isso que eu fiz questão de colocar a palavra subsídios para o plano. Nós fizemos toda a investigação técnica, o que faltou para virar um plano, porque se você falar em plano, você tem que ter diagnóstico, os problemas identificados, quais são as ações, a organização dessas ações, atrelada adequadamente na política estadual e federal de recursos hídricos, ele é um aquífero nacional, prazos e dinheiro e quem vai fazer. Aí você fecha uma coisa que você pode chamar de plano. Metas de curto, médio e longo prazo. Aí você pode falar em plano. Nós temos toda a parte técnica, mas não era objetivo naquele momento chegar ao plano, porque tem outras demandas técnicas de serem feitas ainda. Daí então o projeto ele era diagnóstico ambiental para subsidiar um plano de desenvolvimento e proteção ambiental do sistema aquífero Guarani na sua área de recarga. O objetivo, a gente colocou preservar ainda, porque tem áreas muito sensíveis que precisam ser preservadas. Mas na essência é o que eu falei, a proteção. Conservar e recuperar, porque nós temos áreas já danificadas do ponto de vista ambiental. Compatibilizar as ações de preservação e proteção com o uso e ocupação do solo. Isso é a principal ação estratégica para exatamente a gente conseguir tornar factível. Que é o que eu falei, se você proibir tudo, a gente quer bem-estar, a gente precisa de terra para plantar, precisa de terra para morar, como é que vai fazer? De repente, se você for fechar todas as possibilidades. E o desenvolvimento socioeconômico. Né? Promover a gestão participativa. Isso aí é fundamental. Se você não tiver uma gestão participativa, aliás, é um dos grandes problemas da questão das águas, sobretudo subterrâneas, é a questão da conscientização, como já foi falado aqui por outros palestrantes. Descentralizar o planejamento e a gestão do SAG. Tá? Integrar os programas e políticas habitacionais à preservação do meio ambiente. Por quê? Você tem uma camada que você vai penetrar toda aquela água de chuva que vai chegar, uma parte vai escoar, outra parte vai infiltrar e renovar a água do aquífero, né? Mas antes de chegar lá no tal aquífero, vai passar por um monte de coisa que o homem necessariamente precisa se apropriar do meio ambiente, né? Então, esses são os objetivos e linhas gerais do projeto. Né? Bom, e aí, dá uma fichinha do nosso aquífero Guarani. Ele é um dos maiores do mundo. Ele realmente pega quatro países. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Né? Claro, a maior parte é no Brasil. No Brasil ele pega 8 estados, 840 mil quilômetros quadrados. Isso aí é uma área muito grande. De São Paulo, ele é o maior. Ele tem 143 mil quilômetros quadrados. São Paulo tem 247 mil quilômetros quadrados de território. Né? E aí, ele tem a maior porção em São Paulo, é confinada, e apenas 15 mil quilômetros quadrados de áreas descobertas.
Mato Grosso do Sul, pelo slide que foi apresentado ontem, pela colega da Ana, são 23 mil quilômetros quadrados. Tá? Então, São Paulo é menor. E a gente percebe esse crescente utilização dos usos, né, até mesmo urbanos e agrícolas, porque existe uma característica seguinte: aqui está a área de afloramento do Guarani. Para se situar, quem conhece São Paulo, né, que você tem Piracicaba, você tem Franca aqui, Ribeirão Preto está aqui, Araraquara, e aqui tem a cidade de Botucatu. São Paulo fica aqui, a capital. Aqui nós temos a divisa, aqui está São Paulo, do outro lado Mato Grosso do Sul. Né? Pois bem, então essa área aqui, ele tem mais fácil acesso para a perfuração de poços, mas em compensação ele tem uma tendência a dar vazões menores. Mas nesse estudo a gente encontrou, até ficamos surpresos, alguns poços com grandes vazões. Então é mais um motivo para ter essa preocupação, porque começou a aparecer, descobrir locais com boas vazões grandes, a ocupação vai buscar ser intensificada, porque a água sempre é o vetor de desenvolvimento principal de qualquer região. E daí então a gente constatou essas informações, e daí como é que a gente pensou? Então essa área, esse verdinho, esse verdinho claro, então seria a área que ele está na flor da terra, é a área que ele está recebendo a água da chuva. Né? Então, bom, vamos então proteger essa área. Mas aí a gente não tem certeza, em primeiro lugar, a gente não tem certeza exatamente se a ocorrência dele termina onde está traçada essa linha. E outra coisa, se você quer proteger essa área, então você vai determinar exatamente na linha onde acaba a ocorrência do aquífero? Não. Então nós imaginamos tecnicamente um buffer. Então vamos colocar um buffer de 2 km, pegando todo o entorno da área, né? E aí com isso você somou dos 15 mil quilômetros quadrados, você somou então passou para 26.100 quilômetros quadrados, que seria a área que a gente chama de área de proteção e recuperação de mananciais na área de afloramento do sistema aquífero Guarani. Isso é a PRM-SAG, que é a nossa proposta. E aí ela inclui a área de 105 municípios. Tem município que pega ali alguns quilômetros quadrados, tem município que cai inteirinho dentro dessa área. Ele inclui 7 UGRs. O que é a UGRs? Porque São Paulo, na Política Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos estabelecida, é a mesma coisa que a colega falou há 2 palestras atrás, ele também está dividido com a lógica da bacia hidrográfica. Só que São Paulo tem o seguinte: aqui você tem o Rio Grande, aqui em Minas Gerais, aqui você tem Mato Grosso do Sul, o Rio Paraná, e aqui você tem o Rio Paranapanema, aqui é Mato Grosso do Sul e Rio Paraná, e aqui Paranapanema e o Estado do Paraná. Então você tem metades, porções de bacia. Então o artifício técnico foi usar o conceito de bacia, porém pegando fragmentos que a gente chama de unidade de gerenciamento de recursos hídricos. Aí dá essa sigla UGRs. São Paulo tem 22 UGRs, né? E sendo que essa área do Guarani, a área que nós queremos proteger, ela inclui 7 UGRs, né? Pois bem, então isso aí foi a localização, os aspectos gerais que nos levaram a conduzir o estudo. Está aqui o mapa com as unidades hidrográficas do estado de São Paulo, gerenciamento. Elas são 22, né? Porém, essa número 20 e número 21 acharam que não seria vantagem ou uma série de questões de se criar um comitê em cada uma. Então aí nós temos 22 UGRs e temos 21 comitês de bacia hidrográfica em São Paulo, que são os colegiados gestores que conduzem a água de acordo com a política, como a colega falou na palestra já hoje. E daí então é o seguinte, né? Então aí nós temos a distribuição da área de estudo, né? Que nós estamos fizemos do Guarani, né? Bom, geologicamente, então você tem aqui as várias unidades geológicas, né? Eu destacaria 2 coisas, então, aqui o buffer está aqui, a formação Botucatu e Piramboia é esse verde com esse verde mais claro e mais escuro, né? São as 2 unidades geológicas que compõem, então, o sistema aquífero Guarani. Bom, e qual foi, então, nosso roteiro metodológico, né? Primeira coisa, se a gente quer fazer uma proteção de recursos, que é um recurso ambiental, então nós temos que trabalhar a parte. E outra coisa, que vai requerer os vários componentes ambientais, o homem e outras coisas, né? Então a gente precisa trabalhar com o meio físico, com o meio socioeconômico e outra coisa importante, para até mesmo a gente superar algumas dificuldades. Hoje é natural que a sociedade
Se você sempre que você está se propondo alguma nova lei, um novo arranjo que vai trazer novas regras, a tendência natural é sempre uma preocupação, mais lei, mais proteção, né? Então daí a gente também, uma estratégia metodológica no projeto é a gente respeitar aquilo que já estava definido na lei. Então, olha, vamos tentar aproveitar o máximo que está definido em termos de APMs, enfim, unidade de conservação, para exatamente facilitar o processo de convencimento de uma nova proposta, de uma nova proposta de uma área de proteção. Então, ele trabalhou já também com as áreas protegidas. Como nós temos que conhecer uma série de detalhes da camada que ocorre, que compõe o aquífero, as camadas, então nós tivemos que trabalhar com os poços tubulares. E quem assistiu às palestras aqui sabe e viram muito bem o que é a dificuldade de você levantar informações e organizar sobre os poços. Se você vai captar água de um rio, é muito fácil, até mesmo para os órgãos fiscalizadores, gerenciadores. Você coloca uma embarcação no rio, você vai achar, o cara não consegue esconder a bomba, também pelo barulho. Agora o poço não. O poço, você coloca um poço em qualquer lugar. Você vai encontrar poço no lugar que vocês menos imaginam. Garagem de prédio, quintal, em todo canto. Então fica difícil a Recife, que é você encontrar esses poços, você ter acesso a essas informações para você utilizar das mais diferentes maneiras técnicas, até mesmo para melhorar os aspectos de interesse e proteção desses aquíferos. Então é uma etapa assim tremendamente exaustiva, cansativa, que é você montar uma base de dados de poços com as informações disponíveis e adequadas para você conduzir o trabalho. Então a gente montou um banco de dados, trabalhando no ambiente GIS, né? Com um banco de dados em Axis, né? Que possa, fizemos consultas, fizemos cadastro de campo, né? E daí você poder, então, partir para isso junto com os diversos mapas, você avaliar a disponibilidade, quanto à quantidade, a questão da qualidade, e também elaborar os mapas, né? O mapa de zoneamento da vulnerabilidade, eu vou mostrar como é que foram feitos isso tudo, né? E por um lado você trabalha, isso aqui são características inerentes, né? Então qualquer aquífero ele vai ter uma vulnerabilidade maior ou menor em função da série de características que você tem acima da camada saturada desse aquífero. Isso é intrínseco. Por outro lado, se você, dependendo do tipo de contaminante que você joga, você pode trazer então um maior ou menor perigo de contaminar esse aquífero. Então essa é a lógica que a gente trabalhou. E aí, por último, a gente então, com todo esse espaço cumprido, a gente procurou então identificar as áreas com maior exigência, maior necessidade de proteger ou recuperar, e há outras que seriam mais factíveis de ocupação. E aí dentro incluindo todas as unidades que já são naturalmente protegidas, já existe lei estabelecida. E propomos algumas coisas em termos de programas para continuação dos trabalhos. Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista socioeconômico, essas manchas aí, as mais escuras, são as de maior população. Então, vocês vão ver que, de uma maneira geral, você não tem grandes concentrações populacionais nos municípios, só em um ou outro, dentro da área que tem a ocorrência do Guarani, que nós propomos como uma PRM. Em relação ao saneamento, isso é uma coisa preocupante, porque como ele está na flor da terra, qualquer coisa que você deixar atingir o solo, ele pode penetrar e vir a alcançar o aquífero, dependendo da camada de proteção naquele local, né? Então você vê, como já foi dito aqui também, a questão do saneamento é uma coisa que ainda está muito aí para avançar aí no Brasil, e particularmente em São Paulo também, né? Bom, um mapa, um dado assim, importantíssimo, porque exatamente a interface, né, de passagem da água para o aquífero, seria exatamente a questão do uso e ocupação do solo, tanto urbano como rural. A gente utilizou um mapa que foi feito, um mapa que foi feito na escala 1 para 50 mil, só que ele é um mapa que ele foi feito ele é semi-automático, né, com controle de campo, foi feito por um outro órgão, né, a gente só aproveitou o trabalho. E aí isso representou até uma dificuldade, porque você tem essas áreas amarelas, elas não foram detalhadas na classificação, porque não era bem o objetivo do projeto, mas para a gente seria muito importante se tivesse, porque
você saber o tipo de agricultura para daí a gente poder avaliar o lado das cargas de possíveis contaminantes. Mas o que é fato que foi muito útil, então nós usamos como base esse mapa de desocupação do solo aí, com as diversas unidades classificadas. Bom, e os poços? Aí eu vou detalhar um pouquinho mais a história dos poços. Então nós partimos, o primeiro levantamento que nós consideramos foi o CIAGAS, que o Guilherme comentou da CPRM. Então nós trabalhamos CIAGAS e trabalhamos também, foi feito um projeto na Costa do Guarani, que a Adriana comentou, que a Ana coordenou, participou, e então com isso nós partimos de 1.200 poços, né? E daí nós fomos trabalhando para rodar os números. E aí você foi ao DAE, que é o que o colega falou ontem sobre o autório, levantamos os dados, fomos em diretorias de bacia do DAE, né, que como ele falou, são várias diretorias, são 7 diretorias do DAE lá em São Paulo, o CIAGAS, né, pegamos outros projetos aí, sondagens, enfim. Isso aí nós fizemos, então, toda uma parte inicial, como eu falei, a parte mais trabalhosa é você deixar um conjunto de poços no ponto de você visitar no campo, que aí depois é a segunda etapa de um trabalho ter acesso aos dados. Mas você conseguindo consistir essa parte aí, já vai te ajudar. Fizemos então um cadastro de campo, tínhamos uma meta, né, porque não dava para visitar todos os poços, compilamos os dados e daí então fomos trabalhando, montando banco de dados e enfim, até chegar construindo com o ambiente SIG, como eu falei. Então isso aí, nós construímos um banco de dados de poços, que eu vou dar os números. Pois bem, nós temos aí a nossa área, né? A área que nós, os poços, essas pontinhos vermelhos são os poços. Então, para vocês terem uma ideia, a gente partiu de 1.200 poços, com o dado da CPRM, com o dado do DAE, enfim, o projeto Guarani. Mas na primeira consistência, a gente já separou 610 poços que se mostraram assim, com informações que fossem necessárias, suficientes e interessantes para o projeto. E a gente tinha uma meta de ter acesso a informações de 500 poços, que o termo de referência, enfim, as equipes achavam que seria suficiente se eles distribuídos adequadamente para cobrir de informações necessárias para o trabalho. Mas, por fim, a gente não conseguiu. Primeiro, tinha área que você não tem poço, em outras áreas os poços não mostravam condições. Nós conseguimos visitar, quer dizer, ir até 344 poços. Mas menos que isso, nós conseguimos ter acesso à medição de nível d'água, que são outros problemas, porque não basta ter um poço, você tem que ter algum tipo de tubo de acesso para você conseguir descer o equipamento e medir o nível d'água. Então é muito comum você não encontrar essas medições. Então nós visitamos 344. Isso do ponto de vista das visitas, mas nós também fizemos uma parte de análises físico-químicas para ver a qualidade da água. Fizemos duas jornadas de análise química. Foram 49 poços, 49, 50 poços. Uma primeira rodada para a gente aplicar a portaria 2914, que já foi comentada aqui, que é a potabilidade completa, digamos assim. E também fizemos uma campanha específica para o nitrato. Como já existe a questão, que a Cláudia muito bem falou sobre o nitrato, e o Guarani ele é aflorante, então nós fizemos uma campanha exclusiva para o nitrato. Não encontramos nada assim, anômalo. Encontramos algumas coisas, mas está ainda dentro dos limites aí da legislação. Bom, então toda essa parte de levantamento de informações, esse método GOD, vocês já ouviram falar aqui? Já. Pois bem. Então, traduzindo, o GOD ele é um método muito simplificado, mas ele é extremamente, a gente já fez com outros métodos, ele é simples e é bastante conservador. Então é um método que a gente pode usar com uma certa tranquilidade, então não vou poder detalhar muito. Eu ia explicar, o grau de confinamento da água, que ele trabalha com 3 parâmetros, G, O, D. O G é grau de confinamento, o que quer dizer? Da superfície entre a camada entre o solo e o aquífero, quanto mais ou menos está confinado esse conjunto. Ocorrência de estratos, se no meio dessa camada você tem estratos que também dificultam ou facilitam a passagem de água. E uma mais importante de todas, na verdade, é a distância da superfície do solo até o lençol freático. Ou seja, se o lençol freático for mais raso, ele naturalmente até intuitivo, ele estaria mais vulnerável, porque é facilmente alcançável. Se ele está mais profundo, então ele está mais protegido. Isso aí, então, na proposta são dados valores, né? E daí você faz uma probatória e aí você chega no índice de vulnerabilidade. Bom,
Aqui, então, nós fizemos para esse mapa geológico, como eu falei, toda essa área, né? Da escala para 50 mil. Depois de tratar as informações, então a gente chegou desses valores, eu falei informação do Botucatu e Piramboia, nós chegamos então por diversos valores, né? Do método, e aí então você tem as classificações, se a vulnerabilidade é alta ou baixa, considerando os 3 parâmetros. Né? Aqui é o resultado. Então, uma primeira coisa assim que nos deixou mais tranquilo é que apenas uma pequena parte de toda a área do aquífero é incluída na área de vulnerabilidade alta. Até me chamou a atenção, e eu fiquei muito curioso, eu não conheço como é que é a questão da geologia, geomorfologia, que termina refletindo na questão da profundidade do nível d'água, mas na apresentação do mapa de vulnerabilidade daqui do Mato Grosso do Sul, não sei se vocês lembram, mas fala em 95, olha lá, a Adriana está confirmando, 95% da área da alta vulnerabilidade. Eu achei muito curioso, porque o Aquífero Guarani ele tende a dar níveis profundos, salvo nas regiões mais próximas dos vales, que ele tende a dar uma profundidade mais baixa. Mas enfim, no caso de São Paulo, ele deu apenas 25% da área. Então, com esse mapa é a nossa plataforma básica das condições naturais, digamos assim, de proteção. Então, a gente tem que olhar o outro lado, que é ver as diferentes cargas. Quando a gente vai falar de cargas contaminantes, você tem 2 tipos de carga, como elas estão distribuídas no espaço. Se elas são pontos espalhados, a gente chama são pontuais. Se elas são difusas, né, então a gente chama que são cargas dispersas. Então aí a gente trabalhou as duas. A base é sempre um mapa de vulnerabilidade, e aí a gente foi cruzando se eram cargas pontuais ou se eram mais dispersas. Né? E daí então você chega no mapa de perigo. Antigamente a gente chamava de mapeamento de risco de contaminação. E aí então de uma certa época, de 2006 para cá, a partir da proposta desses autores, a gente trocou porque risco ele pressupõe uma probabilidade, uma lógica matemática, e no caso, então, como é um pouco ainda muito conceitual, a gente passou a adotar a palavra perigo. Então, perigo de contaminação. Tá? Bom, e aí, então, primeira coisa, classificar as fontes. Então, você tem as fontes, você tem que classificar se as fontes são perigosas ou mais ou menos perigosas. Daí, então, você cruza o mapa de vulnerabilidade para você chegar no mapa de perigo de contaminação pontual. Né? Daí, então, a gente usou o método POSH. Depois vocês podem consultar, mas ele é uma sigla em inglês, que quer dizer mais ou menos a origem dos poluentes, né? e a sua sobretaxa, sobrecarga hidráulica. Né? Enfim, mas ele permite então você classificar essas fontes de acordo com as suas características. Né? Então aí você vai olhar, se for um lixão, por exemplo, ele se enquadra no tipo elevado. Se for um aterro sanitário, porque aterro sanitário ele pressupõe uma obra de engenharia, pressupõe proteção, então ele já pode ser classificado como risco moderado, perigo moderado. E daí, então, é uma fonte moderada. E se for um resíduos inertes, então seria resíduo. Então, isso aí é um tipo de fonte pontual de contaminação. E aí nós encontramos, então, essa distribuição. É outra coisa também que a gente achou interessante, que não tem uma concentração muito grande dessas fontes pontuais na área de ocorrência do Guarani, São Paulo, defloramento. Bom, e aqui então as fontes pontuais, aquelas grupos ligados àqueles tipos, aqui são outros que a gente levantou da CETESB, que nós temos um cadastro, temos um sistema de informação, e aí nós classificamos também e lançamos em mapa para ver de acordo com o método POSH. Aqui as fontes difusas, né? Então você classifica o saneamento de acordo com o tipo de cobertura e aí você vai classificando se ele é reduzido, elevado ou moderado. Aqui é na parte agrícola, então aqui nós já usamos uma metodologia do pessoal da Embrapa, né? Que em função do tipo de cultura, se ela é pastagem, se ela é perene ou se ela é anual, semi-perene e outras características, então você ver que risco ela pode trazer para a questão da parte difusa para as fontes agrícolas, né? E aí então nós classificamos, aqui são as duas, tanto saneamento como as práticas agrícolas, né? Para a gente chegar então e cruzar com o mapa de vulnerabilidade. Então o que a gente encontrou foi esse resultado, essa distribuição, tá? Isso aí é um perigo, não quer dizer que está acontecendo a contaminação. Isso repito, é um instrumento de gestão para você saber apenas quais seriam as regiões mais frágeis. Né? E aí vem a classificação, que a gente fez aplicando todos esses métodos. Né?
aqui com relação às áreas agrícolas, tem um detalhe, assim, tem muita área que a gente não tem conhecimento por conta da questão do detalhamento dos mapeamentos, né? Que precisa ser melhorados, né? E aqui, então, foi o produto final. Então, o que já nos consola é que esse grande amarelão aí, esse grande amarelo, seriam as áreas onde a gente pode, digamos assim, ocupar com um certo controle, né? E as vermelhas seriam as mais restritivas. Então, você vê que é uma coisa até que nos tranquilizou na hora da gente negociar a implementação desse instrumento de gerenciamento e gestão, né? Bom, e aí tem a definição. Então, ou seja, você vai ter das áreas menos para mais restritivas, né? E aí, nesse levantamento, a gente viu que já existe uma série de APAs e outras unidades de conservação. Existem regiões que, pela própria topografia, a legislação já proíbe, que é a questão de se for uma inclinação maior do que 45% graus, 45%, você não pode ocupar, que são as quests de basalto, por exemplo, né? Então, tudo isso a gente considerou no momento da gente classificar dessa forma. Um detalhe, essas áreas de recuperação ambiental, como muitas vezes são áreas muito restrita no espaço, nossa escala era 1 para 250 mil, a gente não conseguia representar nesse nível de detalhamento. Bom, e aí, então a gente fez esse zoneamento e estabeleceu uma série de diretrizes também espelhadas nos princípios da Lei 9866, né? E aí, então, com relação ao saneamento ambiental, manutenção e preservação de remanescentes de vegetação, nas APPs, por exemplo, áreas de preservação permanente, garantia de disponibilidade hídrica, prevenção dos processos de dano superficial, disciplinamento das atividades com potencial de contaminação e orientação para boas práticas agrícolas. Então, esse aí seria um conjunto de linhas que a gente propunha para estabelecer como diretriz. Bom, e aqui a gente fez uma comparação, porque dentro da política de recursos hídricos, você tem lá a política nacional, as políticas estaduais. Para você ter realmente um funcionamento e a lógica está muito bem estabelecida, você tem políticas, aí você tem os plano nacional, o plano estadual de recursos hídricos, e aí para você continuar na lógica, você tem que ter os programas de duração continuada. Para cada tema ambiental de interesse de recursos hídricos, você tem que ter um programa que ele tem continuação no tempo. Então, nós temos em São Paulo, nós chamamos dos PDCs, são os programas de duração continuada, foram estabelecidos, regulamentados em lei, desde o início do estabelecimento da política, né? Então, a gente fez uma comparação, para quê? Para até mesmo facilitar. Acabou? Mas está acabando. Mais um minuto. Bom, é só para vocês... para ilustrar algumas situações, tem um descritivo, né? O que é a área de restrição, a área de preservação permanente, que está prevista em lei nacional, e por aí vai, né? E outras unidades, que o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, prevê, e por aí vai. Então, você tem as diferentes situações, né? Aqui você tem as áreas de ocupação dirigida, a área de quest, está vendo aqui, ó, você vê que o relevo ele é muito declivoso, então já não pode ocupar pela lei, então a gente só está reproduzindo o que a lei prevê, e por aí vai outras áreas, né? Aqui nas áreas de recuperação ambiental, nós temos que recuperar essa área, então não tem conversa, não tem nem o que discutir, né? Então ela é uma área, ela cai na área. Bom, e aí vem então as diretrizes gerais, como eu já falei para vocês, né? E aí vem as conclusões, ou seja, o PDPA ele será o primeiro relacionado ao aquífero, né? Ele é um novo modelo, uma nova proposta que a gente está levando adiante em relação a uma ação coordenada, né? O mapa de vulnerabilidade, ele permite você definir essas áreas de intervenção que são importantes para a gestão, né, do território e do aquífero. A experiência é apenas uma parte do afloramento do Brasil. É que nessa época ia começar o projeto que a colega já apresentou do Guarani Nacional. Vocês lembram que ela comentou que São Paulo já estava feito, então foi feito o resto do Brasil. Depois você tem que isso vai servir para suporte à tomada de decisão dos gestores, para você então ver como que você pode ocupar melhor essas áreas mais vulneráveis. Eu falei que você faltam elementos, né? Essa é a primeira aproximação em termos do mapeamento do perigo, que nós temos dificuldades ainda, atualizações, enfim, detalhamento do mapa de uso e ocupação do solo, para conhecer melhor. Então você tem que fazer estudos detalhados, você precisa aprimorar os métodos de avaliação de risco e perigo. Por exemplo, a Embrapa estava com um projeto de detalhar melhor esses métodos na parte da agrícola, né? Você tem que discutir essa estratégia de implementação, precisa aprimorar o mapa de ocupação, como eu falei, e integrar os PDPAs com os planos de bacia hidrográfico, que são instrumentos de gestão fundamentais de gerenciamento de recursos das diversas bacias hidrográficas em qualquer estado, né?
E é só falar rapidamente aqui, isso aqui eu peguei da Adriana, que eu achei até curioso, o mapa aqui é do caso do Mato Grosso. Então aqui você tem aqui é a área de afloramento do sistema Guarani, do Mato Grosso do Sul, né? E aqui, então, dessa direção, você tem o restante dele confinado. E aqui que eu chamei a atenção, né, os 95%, que eu achei extremamente grande área. Então, quer dizer, os cuidados aqui, se isso daí realmente, eu acho que é verdade, não sei, mas se for verdade, até tomara que não seja, você vai ter que ter muito mais cuidado na área de afloramento aqui no Mato Grosso do Sul, porque você vê que no São Paulo é 25%, aqui dá 95% da área deu alta vulnerabilidade. E aqui, ó, são os itens que ela levantou, que eu concordo, eu acho que tem que... as próximas tarefas aqui dos trabalhos aí para a Sandra, para o professor Giancarlo e todos os demais órgãos aí, pode contar com o apoio do IPT, a OIG, a gente, né, Cláudio, da E, se for preciso, a gente pode continuar essa discussão para a gente ver de que forma a gente pode melhorar, enfim, trazer instrumentos que possam aprimorar esse gerenciamento aí sustentável, no bom sentido, da área de afloramento do sistema Guarani, Mato Grosso do Sul e todo o Brasil, né? Então, gente, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.